Olá pessoal, bom, neste vídeo eu vou falar para vocês sobre fenômenos silábicos, conjunto de fenômenos que tem a ver com a fala, ou seja, com a oralidade e também com a escrita. São fenômenos de suma importância para vocês entenderem, porque é a partir da percepção, da compreensão desses fenômenos que vocês vão serem capazes de perceber a dificuldade dos alunos, tanto do ponto de vista da fala, da oralidade, quanto do ponto de vista da escrita. Ok? Sobretudo do ponto de vista da escrita, é muito importante vocês compreenderem que nas fases iniciais da escrita, a criança vai manifestar esses fenômenos por influência da fala, interferência da fala na escrita. Então, vocês precisam entender, vocês precisam compreender, porque a partir da compreensão, da percepção e da capacidade de vocês diagnosticar, identificar esses problemas, é que vocês vão poder pensar em estratégias para trabalhar essas questões em sala de aula, ok? Então, são fenômenos silábicos, tem a ver com a organização, com a estruturação da sílaba, tem importância tanto na fala quanto na escrita, ok? Então, eu organizei assim. Como são muitos os fenômenos, eu tentei organizar de dois em dois, quando foi possível. Então, vou falar, por exemplo, sobre ressilabação. Vocês vão ver que ressilabação é também conhecido como fenômeno de Sand, né? Pode ser consonatal, vocal, eu vou mostrar para vocês, tem os subtipos. E aí tem nasalização, desnasalização. Veja, a língua ela se organiza, sobretudo a fonologia, nesse nível de análise da língua, que é a segunda articulação da língua, muito por meio de relações simétricas. Então, por exemplo, nós temos todo o nosso sistema fonêmico, ele é altamente simétrico. E os fenômenos, você consegue ver até como se manifestam os fenômenos. Dá para você observar isso, inclusive, na ordenação dos fenômenos, como eu tentei fazer aqui. Então, veja, nós temos nasalização, desnasalização, ditongação, monotongação, palatalização, despalatalização, vocalização, desvocalização, rotacismo, lambidacismo, simplificação silábica, aí tem vários tipos, metátese e hipértese, assimilação, dissimilação, e por fim, hipersegmentação e hipossegmentação. Vou mostrar para vocês esses fenômenos. Eu estava pensando fazer ao mesmo tempo que mostrava, dava exemplo com listas de palavras, exemplificando esses fenômenos, eu pensei também em mostrar isso a partir dos textos dos alunos, só que eu teria que um trabalho maior, o vídeo ficaria muito grande, e aí eu achei melhor fazer primeiro essa parte, depois eu farei um outro vídeo, em outro momento, pegando os textos reais dos alunos, para que a gente possa junto identificar esses fenômenos nos textos dos alunos. Vocês irão fazer isso também, por isso que eu já pedi para que vocês fizessem levantamento dos textos dos alunos de vocês e também eu pedi para vocês identificarem nos materiais didáticos com os quais vocês trabalham, como é que eles trabalham essas questões relacionadas à oralidade e à escrita. Não foi? Muito bem. Então vamos lá. Fenômeno de ressilabação, também conhecido como fenômeno de Sand. Depois a gente vai ver isso se manifestar também no que a gente chama de, nos textos escritos dos alunos, de hipossegmentação, ou seja, os alunos juntam na escrita palavras que deveriam ser separadas na escrita. Então isso acontece por quê? Porque essas palavras, na verdade, elas são juntadas, elas sofrem um processo de ressilabação na fala. Okay? Então é comum esse fenômeno, por exemplo, no caso da ressilabação consonatal, quando nós temos uma palavra que termina com uma consoante, essas consoantes que vocês já devem ter visto lá na disciplina de fonologia, que são as consoantes que podem ocorrer em contexto de coda silábica, né? Em português é o C, o re, o ne e o lê. São essas consoantes, são as líquidas, relê e as constritivas. As constritivas, que é uma variação, pode ser xe, pode ser c, pode ser z, pode ser j, é uma variação, e também o ne, a nasal, né? São essas consoantes que podem ocorrer em corda silábica. Então, quando nós temos palavras que terminam com consoante e seguida de outra palavra que começa com vogal, a tendência ocorreu essa ressilabação, ou seja, a juntura
das palavras. Como, por exemplo, aqui, ó, luz amarela, na fala fica luz amarela. Mês anterior fica mês anterior. Por isso, por isso. Amor antigo. Super-homem, super-homem. Atlas anterior, atlas anterior. Faz aumentar, faz aumentar. Feliz aniversário. É comum os alunos na escrita fazerem essa juntura também dessas palavras. A ressilabação vocálica. E nós temos 3 tipos de ressilabação vocálica. Nós temos por elisão, apagamento, por ditongação e por degeminação, que é o fenômeno de crase. Degeminação é a mesma coisa que crase. Então, por elisão, nós temos camisa usada. Então, cai a primeira vogal, fica camisa usada. Merenda escolar, então, merenda escolar. Resistência orgânica, resistência, apagou o A, né? Menino alegre, menina alegre. Caso antigo, casa antigo. Ok? Então, ressilabação por fenômeno, por vocálica, ressilabação vocálica, por elisão. Agora, por ditongação. Então, agora a vogal não cai, mas aí uma das vogais se torna semivogal. Então, essa é uma característica do português. O português é uma língua que evita hiatos. É uma característica fonêmica do português. Então, quando nós temos estrutura silábica em que ocorre 2 vogais, a tendência é haver a ditongação, ou seja, uma das vogais se torna semivogal, ela passa a se apoiar, ela passa a funcionar como margem da vogal, passa a ser núcleo, ou então, se as 2 vogais forem iguais, há um fenômeno de fusão, degeminação, a crase, que a gente vai ver exemplo seguido. Então, aqui no caso, é um fenômeno de ditongação. Camisa usada fica camisa usada, usada. Classe avançada, classe A, se A, avançada. Ditongo crescente, ditongo decrescente. Pano escuro, pano escuro. Menino alegre, ok? Então, fenômeno de ditongação, para fazer com que as 2 palavras se juntem num processo de ressilabação. Agora, o fenômeno de ressilabação por degeminação, ou seja, por crase. Então, a palavra termina por vogal, cuja e é seguida por outra palavra que começa com a mesma vogal que termina a palavra anterior. Então, casa amarela, ok? É um fenômeno de crase. As 2 vogais se fundem. Há até um princípio na fonologia métrica que se chama princípio do contorno obrigatório. É um princípio ainda postulado por Leber na sua tese de doutorado, lá, acho que em 1979. Ele criou o princípio do contorno obrigatório, e segundo esse princípio, esse princípio diz o seguinte: segmentos iguais em adjacência tendem a se fundir. Ou seja, quando nós temos 2 consoantes, 2 vogais iguais juntas, a tendência é elas se fundir apenas a uma. Interessante que o Leber percebeu isso primeiro para suprassegmento, ou seja, para os tons. E depois isso passou a ser observado que funciona também, e sobretudo, com os segmentos. Então nós temos aqui 2 vogais, camisa amarela. Então a tendência é ficar camisa amarela. Classe escolar, a tendência é classe escolar. Vejo usina. Veja que esse O aqui é apenas gráfico. Na pronúncia nós temos também um U aqui, né? A gente diz vejo e não vejo. Vejo usina. Menina alegre, ok? Táxi iluminado. Então depois, eu vou dar como sugestão para vocês como trabalhar isso em atividade na sala de aula. Aí esse é o momento que o professor precisa trabalhar na hora da pronúncia, por exemplo, no caso do ditado, dando ênfase à pronúncia. Okay? Quando o professor trabalha em ditado, ele trabalha também com a ortofonia da língua, ele trabalha também com a pronúncia. Ok? Muito bem. Agora o fenômeno de nasalização e desnasalização, começando por nasalização. Então é comum igual aparecer como igual, irregular como irregular, ilegal como ilegal. Aí mendigo como mendigo, mortadela como mortandela, assim como assim,
idiota como idiota, ignorante como ignorante, e mais como mães. Eu dizer assim, mães. Né? Então, o que acontece? Bom, aqui há várias questões a se observar aqui, seriam observadas aqui. Então, veja, nós temos um fenômeno muito comum, que é o fenômeno, comum em todas as línguas, muito comum em português, que é um fenômeno de assimilação. Então, veja, aqui, nesse contexto dessa palavra aqui, eu tenho duas nasais. Eu tenho me e esse ne aqui, que funciona fonologicamente, é uma consoante nasal aqui. Nem sempre é pronunciada, articulada plenamente, foneticamente, mas ela é há uma nasalização aqui. Então, alguns foneticistas chegam a considerar a nasalidade como um fenômeno de suprassegmento. É como se fosse um fenômeno igual aos acentos. A tendência é a nasalidade se espalhar, se espraiar sobre a palavra inteira. Então, é comum uma vogal que vem antes ou depois de uma nasal sofrer nasalização. Essa é, sobretudo, uma característica do português. O português tende a nasalizar muito, o português brasileiro, sobretudo. Então, como nós temos uma nasal aqui, a tendência é a gente nasalizar também aqui. Então, fica mendigo. Aqui, a nasalidade do an, de mortan, é por influência do me. O me aqui nasal influencia. A mesma coisa aqui, ó. Assim, tem uma nasal aqui. Então, assim. Ok? Assim também nos outros casos em que tem nasal. Mas por que a gente nasaliza igual? Igual não tem nenhuma nasalidade aqui na palavra, não tem nenhuma consoante nasal aqui em igual. Assim também como em irregular não existe, ilegal também não existe, idiota também não existe. De onde vem então essa nasalidade, que é comum as pessoas às vezes dizerem igual, irregular, ilegal? Aí é preciso entender um fenômeno que a gente chama de... é um fenômeno muito comum da língua, que se chama de... que não é bem assimilação, mas as pessoas tendem a generalizar as regras da língua. Não lembro agora esse fenômeno, eu vou lembrar daqui a pouco, e vou... analogia, fenômeno de analogia. Então, o que acontece? Nós temos um prefixo na língua portuguesa que é muito comum, que é o prefixo in, que significa não. Então, esse prefixo ele sofre alomorfia. Então, o que acontece? Eu uso o prefixo i, in, como i, antes de r e l. Então, eu digo irregular, tenho regular, irregular, quer dizer, não regular. Legal, eu tenho ilegal, quer dizer, não legal. Eu uso o prefixo também in, como in, pronunciando o ne, antes de vogal. Por exemplo, eu digo adequado, quando eu coloco o prefixo, fica inadequado. Ok? Então, tenho essas duas situações e tem a situação mais regular, que é o propriamente in. Então, antes de R e L, eu uso I, antes de vogal, eu uso in, pronunciando o ne, e nos demais contextos, eu uso o in, propriamente, que é isso aqui. Então, a tendência, por exemplo, feliz, infeliz, perfeito, imperfeito. Então, a tendência é as pessoas generalizarem o que é mais comum. Então, o mais comum é o in. Então, as pessoas generalizam esses casos aqui. Então, fica irregular, ilegal. É a mesma coisa, por exemplo, quando alguém não sabe como se forma o plural terminado em ão, a tendência é fazer o plural, que é mais comum, que é ões. Ok? Então, as pessoas, quem não sabe, por exemplo, que é capitães, pode dizer capitão, capitões, que é o plural mais geral. Isso é um fenômeno comum das línguas. Okay? Isso faz parte da própria regra de aprendizagem, de estruturação da linguagem humana. A gente chama para isso de princípio de economia. A tendência é você generalizar o máximo possível as regras da gramática da língua. Então, isso seria o caso aqui que a gente está generalizando esse prefixo in. Mas no caso de igual, que não tem nada a ver com o prefixo in, aí pode ser novamente uma analogia, ok? Então, a pessoa pode estar fazendo uma analogia com o prefixo in, ok? Fato é que existem essa variação, ok? Isso pode se manifestar nos textos dos alunos, pode e se manifesta nos textos dos alunos, ok? É um fenômeno tanto de fala quanto de escrita.
Desnasalização. Esse é um fenômeno mais comum. Então, nós temos, por exemplo, homem, passa homem, passagem, passagem, garagem, garagem, jovem, jove. Aí vem órgão, órgão, por exemplo, os órgãos públicos, o órgão público, né? Muito comum isso, inclusive com o apagamento da marca de plural. Então, falaram, falaram, amaram, amaram. Então, esse é um fenômeno muito comum, um fenômeno de desnasalização. Veja que é o apagamento da consoante nasal. Então, é importante depois, vocês vejam que eu estou mostrando sempre de forma listas, de forma sistemática. Isso é de suma importância que assim seja feito para vocês mostrarem para os alunos, para eles perceberem sistematicidade. Isso não é irregular, isso é absolutamente regular, não é irregular. Então, há uma ordem. Veja que é um fenômeno que se repete. Então, vocês vão trabalhar dessa forma, mostrando para os alunos, vocês podem trabalhar dessa forma, inclusive pedindo, os alunos vão perceber que há sistematicidade. Então, você pode pedir para eles acrescentarem a lista. Então, eles vão usar o conhecimento intuitivo deles da língua e vão sugerir outras palavras que eles conhecem, que também sofrem esse mesmo processo, ou podem sofrer esse mesmo processo. Ok? Fenômeno de desnasalização. Agora, ditongação e monotongação. Então, esse fenômeno de ditongação é muito comum, sobretudo quando as pessoas tentam enfeitar a fala. Isso é o que a gente chama, às vezes, que ocorre como um fenômeno que às vezes a gente chama de hipercorreção. Ou seja, a pessoa acha que está falando super correto, quando na verdade está falando uma coisa que não existe. Como, por exemplo, caranguejo. Não é caranguejo, porque não há esse ditongo, é caranguejo. Okay? Então as pessoas tentam, mas por quê? Porque existe esse ditongo, é muito comum esse ditongo E. Tendência as pessoas então generalizarem esses fenômenos, esses ditongos, para as outras formas que onde não existe essa forma. Então, varejo, varejo, peleja, peleja. Aí vocês vão ver que há uma certa sistematicidade nisso. O E antes do J, quando ocorre antes do J, do G, né? No caso do fonema G ou da letra J, a tendência é ele sofrer essa ditongação. Então, peleja, varejo, bandeja, caranguejo. Então, fica caranguejo, varejo, peleja, bandeja, ok? Aqui o fenômeno de alçamento da vogal anterior. Então, teoria, algumas pessoas, sobretudo no Nordeste, é muito comum. Teoria, coelha, coelho. O Jô Soares falava colégio, por exemplo. Colégio. Então, o O se transformando em U. Aqui também traz, faz, vocês. E aí outros fenômenos de ditongação, mas que tem a ver com outro fenômeno, por isso eu marquei aqui com asterisco, que é também a ditongação, tem a ver com a queda do Lê e do Z, no contexto evocado. Por exemplo, eles, que às vezes é muito comum as pessoas dizer eis. Eles não vêm hoje? Eis, em vez de eles. Ou então, às vezes, fica às vezes. Às vezes ele fala assim. Então, é um ditongo, mas aqui é um ditongo que resulta no fenômeno de queda do E, do Z ou do Lê. Veja que isso é um fenômeno que aconteceu no português desde a passagem do latim para o português. Então, por exemplo, nós tínhamos jornal, o plural era jornales. Era esse mesmo contexto aqui, jornales. Caiu lê e fica jornais, com dois e's. A tendência é depois, duas vogais, ou ocorre a crase ou então a ditongação. Então, jornais. Mesma coisa aqui, anel, aneles. Caiu lê, fica anéis. Ok? Então, esse é um fenômeno muito comum que aconteceu no passado e que continua acontecendo na língua ainda hoje. Monotongação, fenômeno mais comum do que a ditongação. Então, é a redução do ditongo que passa a ser, na fala, uma única vogal, se monotonga, se torna monotongo. E isso vai para a escrita. A tendência, quando a criança está aprendendo a escrever, é escrever dessa forma. Então, ouro passa a ouro, pouco passa a pouco, outro passa a outro, tesoura passa a tesoura, cadeira a cadeira, feira passa a feira, peixe passa a peixe, peneira passa a peneira. Mas aí nós temos outros casos, sobretudo com esse ditongo ei, que não ocorre a monotongação. Por exemplo, quando eu tenho um T depois do ei, normalmente não ocorre a monotongação. Por exemplo, feito é sempre feito e não feto.
Prefeito é sempre prefeito e não prefeito. Peito é sempre peito e não peto. Okay? Então, há esses fenômenos de regras que restringem isso. Isso é outro aspecto a se observar também quando for trabalhar isso com os alunos. Por isso que o professor tem que ter uma compreensão muito boa sobre fonética e fonologia, entender a língua, para depois perceber nos textos dos alunos o que é absolutamente natural, que é a manifestação da fala na escrita. Quando os alunos começarem a escrever como fala, esse é um momento muito importante para a aquisição da escrita, sobretudo da escrita alfabética, porque a partir dessa consciência que a criança toma, que o sistema gráfico representa a fala, e que ela passa a correlacionar o grafema, a letra, com o som da fala, isso é um acontecimento revolucionário no processo de aprendizagem da criança, e precisa ser muito bem explorado isso. Okay? O professor tem que dar vazão para que a criança explore isso, para que ela use isso. E ela vai começar a entender esse processo, aí depois ela, de certa forma, vai um pouco desaprender isso. Ela vai um pouco desaprender isso quando ela vai ter que se submeter à ortografia. A ortografia não é exatamente uma representação fiel da fala, por várias razões. Okay? Aí tem que ver lá o vídeo do sistema, do vídeo que fala sobre a história da ortografia do português, para entender. Porque não é pensar assim, por que a gente não escreve como fala? Não seria tão mais fácil se a gente escrevesse como a gente fala? Então basta a gente copiar a própria fala, tudo resolvido. Não. Isso gera muito mais problemas. Okay? Então houve um momento em que não havia na língua portuguesa, por exemplo, uma padronização, uma normatização literária para a escrita. Então havia muitos problemas, porque cada um escrevia do seu jeito. Imagina, havia uma proliferação de escrita com uma mesma palavra. Isso é ruim, isso não é bom. Okay? Então a ortografia ela tem um papel importante, a gente precisa entender isso. Como é importante entender, de suma importância também entender que esse processo da interferência da fala na escrita do aluno é um processo natural, faz parte do próprio processo de aquisição da escrita. Da mesma forma como faz parte do processo de aquisição da fala da criança, ela não começar falando aquelas orações, aqueles períodos longos, orações subordinadas, ela vai aos poucos, né? Vai aos poucos e aí ela vai se desenvolvendo e vai aprendendo. E se for bem trabalhado, ela vai avançar bastante nisso, desenvolver sua competência linguística. Tem uma coisa interessante que acontece sempre quando se fala ensino de gramática para o professor. Por exemplo, na aula anterior eu estava falando sobre a inutilidade de se ensinar regra de ortografia. Aí o colega falou, um aluno falou sobre se não era útil a atividade de ditado, por exemplo. A atividade de ditado é super importante, ela deve ser usada. Veja, a atividade de ditado não é atividade de ensino de gramática, é uma atividade de língua, de prática linguageira. Isso deve ser explorado. Então, normalmente, quando se fala de ensino de regra, inclusive quando o próprio Marcos Bairro já falou sobre isso, quando ele critica a questão do ensino de gramática normativa em sala de aula, alguns professores entendem que isso está dizendo que não é para ensinar gramática. Não, não é isso. Porque tudo na língua é gramática. Tudo é gramática. Até os supostos erros são gramaticalizados. Então, você não tem como trabalhar a língua sem trabalhar a gramática, mas você trabalha como atividade de linguagem. Então, mesmo aquelas questões, por exemplo, de orações subordinadas, aquelas orações mais complexas, por exemplo, que possa imaginar, nesta organização do período em português, por exemplo, isso tem que ser trabalhado em sala de aula, mas tem que ser trabalhado a partir do ponto de vista da prática linguística, a partir do texto do aluno, e não como descrição de regra gramatical, como se você estivesse no laboratório analisando a estrutura da língua. E você pode até fazer isso. Isso também pode fazer parte do ensino, sobretudo em um determinado momento do ensino da língua. Mas não é esse propriamente, não é esse o mais importante na questão do ensino da gramática. Então, a gramática tem que ser ensinada como uma atividade de linguagem. Então, o ditado é super importante. Mas trabalhar ditado é prática de língua, não é ensino de regra de ortografia. Ensino de regra de ortografia é dizer: palavras que terminam em ESA são grafadas com S quando deriva de substantivo, são grafadas com Z quando deriva de adjetivo.
Então você vai bonitinho assim até que é o momento que não falha, não dá mais certo. E aí vem todos os problemas que são próprios dessa questão de você ter algumas questões que são complexas demais para você trabalhar em determinadas fases da aprendizagem da língua com a criança e que normalmente não funcionam. Então, para você saber regra de ortografia, você precisa necessariamente saber etimologia. Etimologia é uma coisa complicadíssima, que não é muito certo também, às vezes não funciona. Como, por exemplo, já bem tratou o professor, um linguista muito famoso, linguista americano, John Lyons. Ele fala no livro dele da falácia da etimologia. Muito bem, então vamos ver aqui a palatalização, outro fenômeno muito comum na língua, mas que nem sempre gera na escrita problemas. Por exemplo, nós temos palatalização do T e do D antidítico, como tia e dia, mas não existe esse sistema de escrita na língua portuguesa. Então, independente da criança falar tia, ou dia, ou dia, isso nunca vai alterar na escrita. Mas há situações em que essa palatalização vai se manifestar também na escrita. Então, por exemplo, a pronúncia lia, para quem fala lhe, como nós em Belém, pode ser que a criança escreva assim. Da mesma forma, por exemplo, que a criança escreveu ninguém com NH, porque ela fala ni. Diferente, por exemplo, de uma criança nordestina, na maioria dos casos, que vai dizer nin, ninguém. Então, esses fenômenos de palatalização que ocorrem na fala podem aparecer na escrita, ok? Então, ninguém, galinha, seria assim, ó, galinha, galinha, livro, livro, caqui, caqui, né? Caqui, todos nós palatalizamos. Então, família, família. Então, quem diz família vai escrever, tendência a escrever família, mobília, mobília, sandália, sandália, por aí vai. Fenômeno de palatalização. Isso é uma característica também muito marcante do português, né? Nós tendemos, o português brasileiro tende a palatalizar as consoantes, todas as consoantes têm traços coronais de oclusão. T, D, L, N, que tendem a palatalizar. Despalatalização também acontece. Mulher, às vezes é falado mulher. Colher, às vezes é falado culé, com alteamento também da vogal aqui, ó, culé. Registro, muito comum isso aqui. Registro, algumas pessoas, muita gente fala registro. O registro está desligado. Eu preciso registrar o menino. Registrar, né? Na verdade é registrar. Então, esse fenômeno de palatalização. Regi passa a zi, despalataliza, né? Gi, zi, despalataliza. Justiça, zu, passa de ju para zu, ok? Despalatalização da consoante constritiva alveolar, sonora. Despalatalização. Vocalização, fenômeno muito comum também. Algumas consoantes em contexto pós-vocálico, sobretudo nesse contexto, né? Pós-vocálico, tendem a sofrer, mas não é só nesse contexto, mas sobretudo nesse contexto, tendem a sofrer palatalização. Por exemplo, mal, mal, sal, por isso que às vezes a gente fica em dúvida, né? É mal com L ou mal com U, né? Porque a gente fica em dúvida, porque a pronúncia é igual. Num caso, nós temos mal, que é adjetivo, que faz o plural acrescentando S, maus, mal político, os maus políticos. Aí nós temos o mal com L, por exemplo, que significa bem. O mal da vida, os males da vida. Então, sal, sal, alto, alto, papel, né? Papel, solteiro, solteira. Há algumas pessoas, sobretudo mais idosas em algumas regiões, sobretudo no sul, que ainda pronunciam sal, alto, papel, solteiro, como se fosse o lê propriamente de lata, por exemplo. O lê que vem antes da vogal. Okay? Outros exemplos de vocalização com as consoantes palatais, nasal e lateral. Né? Banha, passa banha. Isso é o mais comum no português brasileiro, essa pronúncia aqui. Banha. Amanhã, amanhã.
essa consoante já se tornou, na maioria dos casos, uma semivogal. Palha, paia. Aí, como é estigmatizado, isso é menos comum. Mais comum na fala popular. Paia, palha. Às vezes os jovens falam, isso é muito paia, mas é para marcar a fala de jovem. Né? Mulher, não se trata do dialeto daqueles indivíduos. Né? Mulher, mulher. Mobília, aqui é mobília. Né? Família, família. Fenômeno de vocalização também que ocorre. Processo de consonantização é menos comum que a vocalização, mas também ocorre. Por exemplo, pouco, às vezes alunos escrevem pouco. Aqui é um fenômeno mais de escrita do que propriamente de fala, ok? Então a gente vai observando esses fenômenos. Aqui é um fenômeno mais de escrita do que de fala. Veja, essa dúvida que os alunos podem ter, às vezes grafar pouco com L, é devido a essa pronúncia. Sempre que nós temos o ou com L, ele é pronunciado também como se fosse ou com U. Então há essa confusão ainda para os alunos. Isso é uma dificuldade natural. Então nós temos duas pronúncias que podem, na escrita, ser representadas exatamente da mesma forma. Então esse é um problema que os alunos vão manifestar, porque é uma dificuldade da nossa ortografia. Então vocês têm que ver essas questões que são pontos mais complicados, que são pontos mais, digamos assim, são mais difíceis mesmo da escrita. Tem que ter determinadas estratégias para trabalhar isso com os alunos, né? E faz parte que os alunos têm essa dificuldade até um certo momento, ok? Do seu processo de aprendizagem. Então, pouco, escrito assim, mingau, escrito assim, automático, escrito assim. Essa representação aqui deveria estar em azul. Sempre nesses exemplos que eu estou mostrando para vocês, deste lado esquerdo está a forma ortográfica e do lado direito está uma variação de pronúncia que também pode se manifestar na escrita. Então, automático ser escrito assim com L. É muito comum essa confusão aqui. Nescau está com N maiúsculo, ser um nome próprio, né? Nome de uma marca, e Nescau. Isso, às vezes as pessoas têm tendência a dizer Nescais. Faz o plural de Nescau como se Nescau fosse terminado em L. Mas nós sabemos que temos uma regra geral de formação do plural, que quando termina em vogal ou semivogal, a gente acrescenta o S, né? Exceto no caso dos ditongozão, que aí é outra coisa. Mas a regra geral sempre termina em vogal ou semivogal, a gente acrescenta S. Então, Nescau, Nescaus. Mingau, Mingaus, né? Chapéu, Chapéus. Agora, anel, como termina em L, vai És. Ok? Muito bem. Processo de consonantização. Esse fenômeno de consonantização é, sobretudo, um fenômeno que tem a ver com a mudança histórica. Então, nós temos vários exemplos em português de consoantes que não haviam em latim, que surgiram no próprio português, que surgiram no português, né, a partir de vogal ou semivogal. Então, são um processo de consonantização. Nós sabemos consoantes que surgiram de vogal ou semivogal. Então, um exemplo muito conhecido, por exemplo, é o do G, que surge em muitos casos, não só desse contexto, mas especialmente da semivogal I. Então, essa pronúncia aqui era Iesus, Iesus Nazarenos. Então, passa ao português como G. Era isso aqui, mesmo a semivogal de pai, que passou a G. Então, Iesus passou a G, Jesus. Nós tínhamos Ianuário, né? Ianuário, isso vai dar janeiro. Aqui, cuio, vai dar cujo. Ois, que é a semivogal, mesmo semivogal de mal, ok? De pau, né? Vai dar de quatro, enfim. Vai dar voz. Voz, voz. O acare vai dar vagar. Vai cair essa vogal, como em todos os outros casos, como amore, ou no caso dos verbos, falare, falar, né? Enfim, cantare, cantar, vai cair a vogal final e fica só a terminação no R. E aí, essa semivogal que se tornou
ver. Então, estou mostrando isso aqui para a gente entender que esse processo de consonantização é mais comum, sobretudo como um fenômeno da diacronia do português. Bom, fenômeno de rotacismo e lambidacismo. Bom, rotacismo, a palavra rotacismo vem do nome da letra R em grego, que é rota. Em grego, R significa, o nome da letra R é rota. Então, rotacismo tem a ver com R. Então, o fenômeno de rotacismo tem a ver com a troca do L pelo R, quando prevalece o R. Então, eu tenho planta, pessoas falam planta. Placa, algumas pessoas falam praca. Problema, algumas pessoas falam problema. Bicicleta, as pessoas falam bicicleta. E às vezes variam, uma hora uma coisa, uma hora outra. Esse é o tipo de fenômeno que é de suma importância, que o professor monte lista e trabalhe com os alunos a oralidade, a articulação e a escrita. E o professor tem que entender o seguinte: quando o professor trabalha o ditado, depois ele tem que pedir para os alunos também falarem as palavras, pronunciarem as palavras. Não é só o professor dita e os alunos escrevem. Não é só uma atividade de escrita, o ditado. É também de pronúncia, é também de ortofonia. É uma atividade de ortografia, de escrita e também de ortofonia. Ok? Então, de suma importância trabalhar esse tipo de problema aqui, esse tipo de dificuldade aqui, observando a pronúncia. Ok? Fenômeno de lambidacismo. Lambda é o nome da letra L em grego. Lambda. Daí vem lambidacismo. Lambidacismo é quando se troca o R pelo L. Veja, o que prevalece é o L. É o nome da letra L, lambda. Então, algumas pessoas, em vez de certo, dizem celto. Em vez de carvão, diz calvão. Em vez de árvore, diz árvore. Árvore, muito comum, árvore. Dizer árvore. Mas é muito comum essa palavra aqui no Pará, no Atlas Linguístico Sonoro do Pará, é muito comum. Predomina essa forma, árvore. Como se chama aquilo que faz sombra para os animais no campo, na cidade também, para as pessoas. Aí sai árvore. As árvores. Muito comum essa pronúncia. Simplificação silábica. Esse nome simplificação silábica envolve vários processos silábicos, inclusive o fenômeno de assimilação, apagamento, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, homem, passa homem, uma simplificação. Então, uma tendência nos sistemas fonêmicos do mundo, ou seja, uma tendência universal, a simplificação da estrutura silábica com a queda da coda. Então, sílabas com coda são consideradas sílabas complexas. A tendência nas línguas do mundo é a coda se apagar. Isso é muito comum no português. A tendência do português é apagamento de consoante que tem coda. Ou então, às vezes, a estrutura silábica é complexa porque tem ataque ramificado. Então, a tendência é, sobretudo com as palavras que mais se utilizam, que são muito comuns na fala, elas sofrerem uma simplificação. A gente chama isso alguns autores chamam isso de erosão. A palavra sofre erosão. Veja, uma palavra como ônibus, que é muito usada, é uma palavra muito longa, ônibus, ela sofreu uma simplificação. Então, em Minas é comum a gente ouvir ônibus. A pessoa diz, olha, qual ônibus eu pego para ir tal lugar? É ônibus. Muito comum usar ônibus. É mais simples usar ônibus, em vez de ônibus. Mas as pessoas não simplificam paralelepípedo. Por que as pessoas não simplificam paralelepípedo? Paralelepípedo é muito mais complexo do que ônibus. Mas por que ônibus sofre simplificação, paralelepípedo não? Porque quando é que se usa paralelepípedo? Quase não se usa paralelepípedo. Essa é uma palavra que quase não se usa. Então, ninguém precisa alterar. Se essa fosse uma palavra que a gente usasse tanto quanto ônibus, certamente ela sofreria uma simplificação também. Então, esse processo de simplificação das palavras tem a ver com o uso, a frequência de uso da palavra. É por isso, pessoal, que a maioria das palavras nas línguas do mundo, a maioria dos pronomes sujeitos, pronomes pessoais sujeitos, aqueles que são sempre usados, são usados com uma grande frequência, são normalmente monossílabos. Porque imagina como não seria econômico toda vez a gente falar o tempo todo um polissilábico, uma palavra enorme. Não é econômico. Então, a tendência é que as formas muito usadas sejam formas
simples, são formas curtas. Então, as palavras que são muito usadas, a tendência é elas sofrerem simplificação. Agora, imagina, por exemplo, uma palavra como driblar. Uma palavra difícil de articular. Olha, eu tenho uma coda, um ataque ramificado com esse D e esse R aqui, e depois tenho outra sílaba também com um ataque ramificado e ainda tem coda. Então, a tendência é as pessoas, como é uma palavra muito usada, a tendência é as pessoas simplificar para dibrar. Muito mais simples, dibrar, ok? Mas a palavra é driblar. Então, tem processo de simplificação como apagamento, né? Muito comum, queda da consoante final, às vezes também simplificação de outras estruturas internas da palavra. Aqui é muito comum a queda das vogais pós-tônicas não finais. Então, esse é um capítulo à parte sobre o sistema fonêmico do português. Veja, as palavras proparoxítonas em português, elas constituem um grupo de palavras que chama de palavras de uso erudito. Elas, no século XVI e XVII, essas palavras nem existiam mais no português. Elas foram reintroduzidas pelos escritores apaixonados pela cultura greco-romana. A partir dos textos escritos, elas foram reintroduzidas no português. E aí se tornou também usadas no dia a dia. Então, mas no século XVI o que se tinha era mancha e não mácula. Eles reintroduziram a palavra mácula, que na verdade a mesma palavra tem a mesma etimologia. Só que mácula é uma proparoxítona e mancha é uma palavra paroxítona. Na fala atual do português, na fala sobretudo popular, a tendência é as proparoxítonas sofrerem simplificação. Elas perdem as vogais pós-tônicas no final e se tornam palavras paroxítonas. Então, por exemplo, fósforo passa fósforo, plástico passa plástico, xícara passa xícara, óculos passa óculos, aí vai. É uma lista bem regular. Então ocorre a queda da vogal pós-tônica não final e a consoante forma uma ramificação em ataque com a consoante que ficou na última sílaba, que é o ro, né? O mesmo acontece em xícara. Bom, então cirurgia, olha como é complicado, cirurgia, que cai o R, cirurgia, simplificou. Okay? Parece que, falaram, já viu, falaram, falamos, eles, eis, aí vai. Então tem vários exemplos de fenômenos de simplificação. Quer dizer, simplificação, você tem uma alteração na sílaba, uma alteração nas sílabas da palavra, de modo a palavra ficar mais fácil de ser articulada. Isso acontece, sobretudo, com as palavras que são muito usadas. Nós temos que ter essa compreensão de língua, né? De uso da língua, para a gente depois perceber as necessidades dos alunos e fazer as devidas, propor atividades que venha a atender a superação, ou pelo menos para dirimir essas dificuldades. Na verdade, isso é tudo gradual, né? Metátese e hipértese. A metátese e hipértese, né? Então, o que é a metátese? A metátese é o deslocamento de segmentos dentro da própria sílaba. Então, eu tenho, por exemplo, açúcar, o R está no final, está na coda. Comum as pessoas também falarem açúcar, ou seja, o R se desloca daqui para cá. Açúcar, passa açúcar. Muito comum também, de torcer, trouxe. Ele trouxeu a roupa, trouxeu a camisa, em vez de torceu a camisa. Né? Porque fica por quê? Entreter, como as pessoas falarem, enterter. Então, veja, esse é um fenômeno de metátese, deslocamento do segmento dentro da própria sílaba. Quando o deslocamento se dá entre sílabas, a gente chama isso de hipértese. É mais ou menos a mesma coisa. A diferença da hipértese para a metátese que a metátese é na própria sílaba e a hipértese diz respeito à sílaba diferente. Então, por exemplo, lagarto, algumas pessoas falam largato. Veja, o R saiu daqui, da coda da segunda sílaba e foi para o ataque da primeira sílaba. Tá? Então, iogurte passa iogurte. Reivim, de cá passa reim e
reivindicar. E às vezes a nasalização também aqui, fica reivindicar. Isso é comum também. Satisfeito, algumas pessoas falam satisfeito, ok? Tábua, isso é muito comum, em vez de tábua, as pessoas falam tauba. Estátua, estalta. É um fenômeno de hipértese, ok? São fenômenos que têm que ser trabalhados também, oralidade e escrita. Aqui vem um conjunto de palavras, aí eu montei uma lista mais ou menos regular, para mostrar para você. Essa lista é fácil de montar, ela é muito comum, essas palavras, que tem a ver com assimilação vocálica. Neste caso aqui, eu tenho vários exemplos de assimilação aqui. É o que a gente pode chamar de harmonização vocálica. A harmonização acontece quando nós temos vogais que têm traços diferentes, algum traço diferente, e aí elas se tornam, uma assimila o traço da outra e as duas passam a ter o mesmo traço comum. Neste caso aqui nós vamos ter o fenômeno de harmonização com a passagem do E se transformando em I. Então, por exemplo, a vogal tônica aqui, observem isso, a vogal tônica aqui é I. Então, a vogal tônica da palavra é I. Eu tenho bebida, menino, mentira. Nesses casos aqui, estica as vogais tônicas, a vogal tônica dessas palavras aqui é sempre o I. Eu tenho aqui o E. O E é muito próximo do I. A diferença do E é que para o I é que o I é um pouco mais alto que o E. Então, nesse contexto aqui, o que acontece? O E assimila o traço de altura do I, que é tônico, que é a vogal mais importante da palavra, que é a vogal tônica da palavra, e também se torna I. Então, bebida passa bebida. Menino passa menino. Mentira passa mentira. Estica passa estica. Essa é uma tendência. Aí é que, veja, a cabeludo passa a cabeludo. Aqui não é propriamente o I. A vogal tônica aqui não é o I, mas é também uma vogal alta. Então, o E assimilou o traço de altura do U. E também há uma assimilação. Portanto, há também uma assimilação. Não se tornaram propriamente, digamos assim, um exemplo clássico de harmonização vocal, porque as duas vogais não se tornaram igual, mas a vogal assimilou o traço da vogal tônica e passou a ter esse mesmo traço da vogal tônica. Era E e passou a ser I. O I é tão alto quanto o U. Mesma coisa acontece aqui, ó. Pendura, pendura, segundo, segundo, seguro, seguro. E aí, novamente, a questão, aqui não é a vogal tônica não é o I, mas a tendência, neste caso, dessas vogais aqui não tônicas, todas elas não tônicas, também seguida de I, sofrer também esse alteamento, estilhaço, né? Que passa a estilhaço. Mas certamente estilhaço talvez seja menos comum sofrer essa mudança para I do que, por exemplo, seguro, ou mesmo do que menino, bebida, ok? Devido à vogal tônica, nesses outros casos, ser propriamente o I. Aqui, veja, a mesma coisa que acontece lá com o E passar a I, aqui é o O passando a U. Aí, novamente, a gente vê a questão da simetria da língua. Até os fenômenos de variação também, eles obedecem a essa simetria. Então, veja, eu tenho a vogal tônica aqui, o U, né? Aí o que acontece com a vogal pós-tônica, que é U, que se difere do U apenas por esse traço de altura? O U assimila o traço de altura do U e também se transforma em U. Então, coruja passa coruja, costume passa costume, costura a costura, fortuna a fortuna, gordura, gordura. E aqui não tem, novamente aqui, não tem o U, mas tem o I, que é alto. E aqui agora não é o E assimilando o I. Agora é o O assimilando o U, ok? Ele está assimilando agora aqui, digamos, desculpe, não é o E assimilando o U, agora é o O assimilando o I. O I é alto e o O é um pouquinho mais baixo que o I. Então, o O sofre a assimilação desse traço de altura do I, e aí ele sobe um pouquinho. Quando ele sobe um pouquinho, ele se transforma em U. Ok? A mesma coisa aqui, a vogal tônica é I. O O assimila esse traço de altura do I e se torna U. Então, formiga, copaíba. Outros casos de assimilação.
Então, veja, bolacha passa bolacha, boneca passa boneca, borracha passa borracha. Na verdade, isso é um fenômeno de variação. Não é que aconteça assim, todo mundo fala assim, não, às vezes fala borracha, às vezes fala borracha, esse fenômeno de variação. Esses casos são os mais problemáticos para os alunos, porque eles tanto faz dizer borracha como borracha é a mesma coisa. E aí há as duas escritas, porque há a escrita O, a O e a U. E aí como é que o aluno vai anotar? Então, esse é um tipo de questão que o professor tem que trabalhar assim. Essas listas elas têm que ser assim. Elas têm que mostrar em conjunto essa regularidade. Não pegar um exemplo isolado, ou aleatório, mas mostrar que o aluno vai ver, olha, semelhança, há uma lista. Ela vai aprender de forma sistemática, de forma padronizada esse fenômeno. Então, o que acontece aqui neste caso? Qual seria a explicação deste O passar a U? O que este O estaria assimilando para se tornar U? O traço de labialidade do B. Então, o U é mais labial do que o U. O U é mais labial do que o O. E o B é mais labial do que os dois. Então, um O antes do U, ele tem a tendência a sofrer assimilação e se tornar labial também. Ou seja, se tornar mais labial do que já é, porque ele é também um pouco labial. Ele se torna U. Ok? Então, este O assimila o traço da labialidade do B, se torna mais labial do que ele já é. Quando ele se torna mais labial, ele se torna uma vogal U. Então, boneco, boneco, bolacha, bolacha, ok? Borracha. E aqui nesses exemplos, a mesma coisa acontece com o me. O me é tão labial quanto o B. Na verdade, a única diferença entre o B e o me é que o B é oral, o me é nasal, mas os dois têm mais traços em comuns do que é diferente. B é bilabial, é oclusivo. Me também é labial, bilabial, é oclusivo. Ainda tem mais uma característica. B é sonoro, me também é sonoro. Então, 3 características em comuns. 3 traços fonéticos comuns. Qual a diferença? A única diferença entre os dois. Este aqui é não nasal, este aqui é nasal. Se eu nasalizar o B, ele se torna me. Se eu desnasalizar o me, ele se torna P. Ok? Então, os dois são bilabiais. Vogal antes do B, antes do me, antes do B, sofre o mesmo processo de labialização. Então, veja a regularidade. Boneca, bolacha, boneca, borracha, botão. Também, moeda, moleque, moela, mucambo, moqueca, mulambo, mostarda. Ok? Fluência da consoante inicial. Outro tipo de assimilação. Então, eu tenho, por exemplo, falei ainda há pouco, né? B e me praticamente iguais. A única diferença é que o B é não nasal. Se eu nasalizar o B, o que acontece com ele também se torna me. Então, aqui, se nós fôssemos representar o processo de mudança, seria: nós temos esse tan, que nasaliza o B também se torna nasal. Quando ele se torna nasal, passa a ter 2 M, como se fosse 2 M's aqui. Aí nós aplicamos o princípio do contorno obrigatório. 2 segmentos iguais em adjacência, a tendência é eles se fundirem. Então, se torna men. Ok? Aqui o B sofre nasalização, se torna um outro M, os 2 M juntos sofre uma simplificação. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa acontece aqui. Olha, veja, a diferença do NE e do D é que o NE é nasal, o D é oral, não é nasal. Se eu desnasalizar o NE, ele se torna D. Se eu nasalizar o D, ele se torna NE. O que acontece aqui é a mesma coisa daqui. Então, essa consoante nasal antes desse D faz com que esse D também se torne nasal. É como se eu tivesse depois, como consequência, 2 NEs aqui. E aí depois a tendência é eles se fundirem. Então, é comum pagando, pagando, falando, falando, dizendo, dizendo, partindo, partindo. Ok? Fenômeno de assimilação. Há exemplos de fenômeno de assimilação comuns que já foram gramaticalizados, faz parte da gramática do português. Então, por exemplo, a vogal temática da primeira conjugação é A. Então, para os verbos da primeira conjugação, a vogal temática sempre A. Então, eu tenho tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. No presente. Só a diferença da primeira pessoa que é sempre o O, né? Eu canto. Eu canto, tu cantas. Sempre o A, né? Vogal temática. Só na primeira pessoa que desaparece, cai a vogal temática.
A primeira conjugação é vogal temática A. Mas aí eu tenho, por exemplo, no pretérito perfeito, eu cantei. Tu cantaste. Tá aí a vogal temática. Ele cantou. Cadê a vogal temática? Nós cantamos. Vós cantastes, eles cantaram. Então, na primeira pessoa e na terceira pessoa, eu não tenho a vogal temática. A vogal temática se torna E. Na terceira pessoa, a vogal temática se torna O. Por que isso acontece? Processo de assimilação. Acontece o seguinte, a marca de primeira pessoa do pretérito perfeito é o I. O I antes do A, na verdade, a vogal temática A antes da vogal da marca de pessoa I, faz com que o A sofra um alçamento. O A assimila o traço de altura do I. Quando o A assimila o traço de altura do I, ele se transforma em E. Isso acontece, é um processo regular que aconteceu no passado português, do latim português, com palavras, por exemplo, como lacto, laito, leite. Pacto, paito, peito. Ok? A mesma coisa aconteceu também com o A ao passar a O. Então, a mesma coisa acontece aqui. O A antes do U, que é a marca de terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito, faz com que a vogal temática assimile o traço de altura do U. Quando o A assimila o traço de altura do U, o A se torna O. Isso aconteceu também no processo de passagem do latim português. Então, eu tinha, por exemplo, tauro, passou a touro. Eu tinha alter, alto, a outro. Então, é o mesmo fenômeno. Tesauro, o A antes do U passa tesouro. Ok? Transformação. Auro, ouro. Ok? Então, mesmo fenômeno. Então, nós podemos escrever isso até como uma regra. A passa a E quando ocorre antes de I. A passa a O quando ocorre antes de U. Então, esse fenômeno regular da morfologia dos verbos no português. Aqui outro fenômeno de assimilação também que faz parte, está gramaticalizado na língua. Por exemplo, muito, nós não escrevemos, na escrita não aparece o izinho aqui. Se o aluno de vocês escreverem, é comum isso acontecer, os alunos escreverem um N depois do I, muito, está absolutamente correto. Isso é uma falha da nossa ortografia. Nós não assinalamos essa escrita aí com N, mas esse N existe fonologicamente. Tá? Eu até escrevi aqui para ficar claro. Então, a gente diz muito. Essa nasalização dessa semivogal aqui é por influência do me inicial aqui, ok? Muito bem, dissimilação. É um fenômeno menos comum, mas também ocorre no português. Por exemplo, nós temos muito U aqui, ó, urubu. A tendência é algumas pessoas falarem arubu, aribu. Ou seja, há uma variação, uma alteração da vogal para mudar essa monotonia. Amanhã, era muito A aqui, né? Então, algumas pessoas dizem amanhã. Ridículo. Muitas vogais aqui alta. I. Aqui novamente a vogal alta, aqui também, que a gente pronuncia U no final. Mas essas pessoas vão alterar, então. Ridículo. Privilégio, muito I. Então algumas pessoas falam privilégio. Alterou. Sempre aqui, pessoal, está aquela variação que não é a ortográfica, não é a ortofônica. Então, é uma variação que não é de acordo com a norma. Aqui em azul, do lado esquerdo, está a forma, digamos, de acordo com a norma, com a nossa normatização literária, ortográfica, né? Mesma coisa, cérebro. É muito R aqui. Então, algumas pessoas falam cérebro. Isso é um processo de dissimilação. Hipersegmentação e hipossegmentação. Hipersegmentação, eu separo o que na escrita, na verdade, é junto. Então, por exemplo, falamos, algumas pessoas, alguns alunos separam aqui, olha, isso é um fenômeno mais de escrita. Hipersegmentação e hipossegmentação é um fenômeno de escrita. Aquele processo de ressilabação que nós vimos é um fenômeno sobretudo de fala, que na escrita vai se manifestar através desse fenômeno de hipersegmentação e hipossegmentação. Segmentação é fenômeno de escrita, ressilabação, fenômeno de fala, de fonologia, de oralidade. Muito importante entender isso. Comparar, então, pessoas têm a ideia do com, as crianças estão aprendendo a escrever, né? Preposição, tendência, então, a separar. E algumas dessas palavras aqui, nós mesmos, às vezes, ficamos em dúvida. Por isso é importante, quando for trabalhar isso,
trabalhar sempre em lista, em conjunto, fazendo correlação, que é o aluno não vê uma coisa isolada, mas vê um conjunto, ele passa a ver o padrão, a ordenação. E por segmentação, agora é o contrário, são formas que são separadas na escrita e que os alunos que estão aprendendo a escrever, eles juntam na escrita. Então, a partir, fica tudo junto, à toa, fica tudo junto, com certeza, fica escrito assim, ok? Então, isso aqui só é uma manifestação da escrita. Na fala, o que a gente tanto faz ser a partir, vai ter sempre a mesma pronúncia. Isso não vai fazer diferença de escrita e fala, ok? Então, isso é um fenômeno, isso é um problema, sobretudo, de escrita. Importante entender isso. Bom, para encerrar, eu fiz aqui algumas sugestões, uma sugestão de atividade, né, pegando o comentário do aluno da última aula sobre a questão do ditado. Então, vou mostrar para vocês uma sugestão de ditado, como pode se trabalhar o ditado. E que vocês entendam, todas essas atividades de língua, essas atividades linguageiras, elas são de suma importância, ok? Para ser trabalhado. Então, um exemplo para trabalhar essas questões, essas listas de palavras, a partir do ditado. Então, primeiro ponto, eu numerei aí como orientação. E vocês podem fazer isso na sala de aula de vocês. Agora, vejam, importante que vocês não peguem, muito importante vocês entenderem isso. Vocês peguem essa lista já pronta, previamente pronta, que eu estou dando para vocês, ou então que vocês copiem de algum livro, de algum manual, e apliquem para os alunos de vocês. Porque pode ser que os alunos não tenham esse problema, isso vai ser improdutivo. Todas essas atividades, elas têm que partir de uma observação por parte do professor das necessidades dos alunos. Necessidade que o professor vai observar na fala e na escrita, a partir dos textos escritos dos alunos. O professor precisa fazer isso, para então pensar nas palavras, expressões, para adequar isso para os alunos. Isso também vai mudar de acordo com, não só com o ano escolar do aluno, mas com a própria faixa etária do aluno. Você não vai trabalhar com uma pessoa que tenha uma faixa etária avançada, que está numa série inadequada, perdeu tempo, mas ele tem maturidade. Então, você não tem... Os textos para esse aluno tem que ser um texto diferenciado. A atividade tem que ser diferenciada. Então, o professor tem que ser capaz de perceber isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Professor, então, vamos lá, sugestão de atividades, ditado de lista de palavras e expressões. Palavras e expressões. O professor pode separar lista de palavras para ditar para a turma. A lista não deve ser montada aleatoriamente, mas de forma planejada e sempre motivada por uma necessidade dos alunos. Veja, aleatoriamente, o professor pega qualquer palavra aqui, separa, não é produtivo. Então, tentar agrupar as palavras que tenham correlações, entendeu? Por exemplo, a questão da passagem do O para o U, como moleque, moleque. Pega vários exemplos para que a criança veja isso em padrão, ok? Veja isso de forma sistemática. O professor tem que ser capaz de observar e diagnosticar as carências, as necessidades, as demandas dos alunos. A lista, portanto, deve ser montada a partir da observação dos textos dos alunos, mas não só dos textos também. É claro, dos textos e também da oralidade, porque muito desses problemas tem a ver com a fala. Veja, a gente fala de problemas, mas não são problemas, isso faz parte do processo. Isso é absolutamente natural, ok? Então, são questões a serem trabalhadas, questões de linguagem, questões linguageiras a serem trabalhadas, mas que não são problemas, são questões naturais. Você não pode dizer, por exemplo, que a criança que está aprendendo a falar e ainda não fala um texto completo, mas ainda está falando as palavras, é processo natural. Você não vai dizer que isso é um problema. É um processo natural. As crianças começam a aprender, vamos dizer, as palavras, depois elas vão aprendendo a agrupar as palavras, não é assim? Que todas as crianças que nós aprendemos a falar, é assim. Ok? Segundo ponto. A lista não deve ser de palavras aleatórias, mas, ao contrário, deve reunir grupos de palavras e expressões, expressões semelhantes, que mostrem a sistematicidade da variação. Porque isso o aluno vai aprender de forma sistemática, ele vai ativar, na verdade, a sua consciência fonológica, seu domínio da língua, e aí sim, ele começa a aprender a gramática da língua. Okay? Sem você esteja falando de gramática, de regra de gramática normativa, por exemplo.
O professor irá ditar a lista de palavras, enfatizando a pronúncia, observando a ortofonia da língua. Então, digamos, o professor observou a dificuldade dos alunos, dos textos, da fala dos alunos, montou uma lista de palavras que ele vai trabalhar em forma de ditado para os alunos. Então, os alunos lá preparados, com lápis e papel na mão, aí o professor começa a ditar. E o professor pronuncia as palavras, claro, enfatizando a pronúncia, sem exagerar. A gente não precisa soletrar a palavra, mas falar de acordo com a ortofonia da língua. Então, não é nascer, ok? Não é ruim, é ruim. Então, tem que pronunciar de acordo com a ortofonia da língua. Sem exagero, mas também, é claro, com adequação. Então, o professor vai ditar a lista. Após os alunos terminarem de escrever, após o professor terminar de ditar, então esse é o primeiro momento, então, o professor vai ditar, os alunos vão escrever. Após os alunos terminarem de escrever, após o professor terminar de ditar, o professor escreverá no quadro toda a lista ditada. Então, o professor ditou todas as listas, os alunos escreveram. Aí, o professor vai fazer o quê? Escrever no quadro. Você não vai pegar esses textos dos alunos, levar para casa, morrer de corrigir isso. Isso é improdutivo. O professor pega, anota no quadro toda a lista que ele ditou. Agora, o professor precisa orientar os alunos para que eles simplesmente corrijam o que eles já anotaram lá a partir do que foi soletrado. Então, a escrita do quadro é um outro momento. Então, o aluno tem que ser orientado a escrever logo abaixo do que ele já escreveu, que foi ditado, novamente a lista de palavras. Ele precisa fazer isso, para que ele aprenda, ele mesmo depois, ele consiga comparar o que ele acertou e o que ele errou. E ele precisa também fazer isso como atividade, porque à medida que ele reescreve a partir do quadro de forma correta, ortográfica, isso vai fazer com que ele aprenda. Um dos recursos mnemônicos para a gente aprender a escrita é a gente escrever, manuscrever. É a escrita à mão, né? Principalmente de lápis mesmo, né? Escrever de lápis mesmo. Então, não é o professor copiou lá no quadro, na lista, aí o aluno vai pegar, apagar o que ele escreveu errado, anotou errado, não. Deixa lá o que ele fez e faz uma outra escrita, tudo de novo numa outra parte, ok? Para que ele tenha duas escritas. A escrita que ele fez a parte da lista, a partir do que foi ditado e a partir do que ele copiou do quadro, ok? Então, os alunos precisam ser orientados a não apagarem as anotações que fizeram do ditado, mas de escreverem a lista do quadro num espaço logo abaixo do que já havia anotado, para que eles mesmos possam observar os seus acertos. Os erros fazem parte do processo de aprendizagem e os alunos precisam ter consciência de seu próprio processo de aprendizagem. Enfim, não é produtivo supervalorizar nem mesmo os acertos, pois o mais importante é o processo. O processo é o mais importante. Por que o processo é mais importante? Porque depois que termina a atividade, não significa que tudo já foi superado. Não significa que o processo ele não termina quando termina o exercício, quando se encerra os exercícios. Mesmo que você tenha acertado todas as questões daquela lista, não significa que o processo terminou ali. Então, isso é muito importante a gente ter consciência, ok? Então, o importante é que o aluno entenda como é que essas dificuldades elas podem ser trabalhadas, elas são enfrentadas e você vai melhorando com o tempo, ok? Imagina que o aluno, às vezes, essa questão não fica bem clara, nem mesmo para os professores, e aí passa a ser um problema. Por exemplo, quando o professor diz assim, às vezes a gente mostra para o aluno, apresenta para os alunos vê os exemplos e continua escrevendo errado. Teve, por exemplo, um aluno que falou isso na última aula, nossa aula 5. Eu mostro, tenho um exemplo, o aluno continua anotando errado. Porque isso é um processo. Não quer dizer que você vai fazer isso uma vez e pronto, não vai mais fazer isso nunca e já está tudo resolvido. Não é assim. Isso é um processo. Então, isso é atividade. A atividade tem a ver com ação, então com prática linguageira. Então, o aluno precisa entender dessa forma.
Então, o mais importante é o processo, não é nem mesmo os acertos, não tem sequer que supervalorizar os acertos, ok? Porque se fosse outras palavras, se fosse outros exemplos, certamente eles teriam mais dificuldades. E sempre nós podemos ter mais dificuldades, né? Então, enfim, não é produtivo supervalorizar os acertos, pois o mais importante é o processo, haja vista que a aprendizagem nunca se encerra com os acertos ou com o término de um exercício. Ok? Por fim, após as anotações, tanto do ditado quanto do que foi escrito no quadro, é possível também o professor sugerir aos alunos ampliarem a lista, usando para isso o conhecimento intuitivo que eles dispõem da língua que falam, pois eles já terão, a essa altura, facilmente percebido que há uma sistematicidade nas variações, sobretudo se a lista tiver sido bem montada pelo professor. Esse caminho inverso poderá ser feito com os alunos ditando para o professor escrever no quadro. Então, depois que o professor terminar essa atividade, em que o professor ditou, o aluno anotou, depois o professor escreveu no quadro, o aluno copiou a lista, então o aluno já viu mais ou menos a sistematicidade, ele compreendeu, porque ele é falante da língua, aí o professor pode sugerir que os alunos tentem dar exemplos para ampliar a lista, ou seja, exemplo de palavras e expressões que tem a ver com aquela lista. Então, isso é um exercício muito importante para os alunos ativarem a sua consciência intuitiva da língua. Ok? Não só consciência fonológica, silábica, mas consciência lexical, gramatical da língua. Então, os alunos vão lembrar de exemplos. E aí o processo pode ser inverso. Os alunos vão ditar, porque eles conhecem de fala, e o professor vai anotar no quadro. O grande problema que pode ter aí, às vezes, o professor ser muito inseguro. Então, o aluno pode digitar uma forma que o professor não saiba a anotação ortográfica. Mas até aí é muito importante isso. Até para o próprio professor. Isso tem um valor pedagógico muito importante, que é o de o professor poder mostrar para os alunos que a dúvida de como se anota uma palavra ou expressão, até certo ponto, é absolutamente normal. Inclusive para quem é já formado e que tem já boa formação e costume de escrita. Isso é um processo natural. Então, mesmo se o professor tiver esse receio, isso pode ser explorado como processo de ensino. E aí se desfaz toda essa questão que cria, às vezes, dificuldade de aprendizagem. Veja, para aprender é preciso desaprender. Pessoas que têm muitas certezas, pessoas que têm muito portos seguros, são pessoas que têm muita dificuldade em aprender. Então, para você aprender, você precisa ter dúvidas, você precisa pensar. Aliás, a dúvida é o nascimento do conhecimento. A resposta é a morte. Porque você tem a resposta e já acabou, não precisa mais. Então, quando você tem dúvida, você está buscando saber. Esse é o melhor momento. Por isso que tem algumas perguntas que não devem ser respondidas. Elas têm muita importância quanto perguntas, porque elas nos fazem pensar, nos fazem compreender muitas coisas, às vezes muito mais do que aparentemente elas questionam. Então, importante também que o professor trabalhe essa questão dos alunos, supervalorizar, como se fosse sempre a atividade, se fosse uma atividade de certo e errado. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Okay? E isso não acontece só com as crianças, com os alunos, mas acontece inclusive com o professor. Quando eu dava aula no ensino fundamental, eu cansei de fazer o meu texto para ler com os alunos. Eu pedia para os alunos, olha, amanhã vocês vão trazer um texto para falar sobre tal coisa. Escolha o assunto que vocês quiserem. Eu tinha trabalhado já um texto base para dar ideia para os alunos. E eu preparava o meu texto também. E aí, depois de certo tempo, os alunos já ficavam também na expectativa. Eles liam os textos deles, que eles traziam, e depois eles pediam, e aí, professor, você não trouxe seu texto, não vai ler o seu texto? E eu lia, às vezes eu tinha, nem sempre o professor tem tempo, mas também fazia o meu texto. E lia o texto. Poderia ser um texto gracioso, um texto mais polêmico, mas eu escrevia, mostrava para os alunos. Vocês fazem isso junto com os alunos. Então, isso é uma atividade de linguagem de suma importância. Ok? Então, fica com a observação. O professor não deve temer de eventualmente não saber a grafia de uma determinada palavra e expressão.
E se isso acontecer, aproveitar para mostrar aos alunos que ter dúvidas sobre a escrita de determinada palavra ou expressão é, até certo ponto, perfeitamente normal. Por isso é que existem dicionários e gramáticas, aí são orientações complementares também de todas essas atividades. Dicionário, gramática, esses são livros de consulta, fazem parte também de referencial básico de todos os estudantes, ok? Então, pessoal, eu encerro por aqui e espero que vocês gostem do vídeo, da aula. Retornaremos em outro momento. Até mais, tchau.